Bom, e como nós temos mostrado aqui ao longo dos nossos telejornais, o Brasil marcou presença no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que chega hoje ao seu último dia de atividades. E claro, muito do que é dito lá repercute por aqui. Para falar sobre esses e outros assuntos, eu convido agora para uma conversa ao vivo o colunista do AgroMais e pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigatti. Oi, Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Felipe. Tudo bom? Tudo bem. Bom, Felipe, sobre o Fórum de Davos, o governo brasileiro está lá representado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Não sei até que ponto você tem acompanhado tudo que tem sido dito por lá, mas o que é possível tirar da participação brasileira até agora, hein? Então, vamos lá, né? Acho que a resposta disso vai depender da expectativa inicial, né? Então, quem estava com uma expectativa muito alta talvez tenha se frustrado, quem não estava com uma expectativa tão alta assim tem falado, ok, acho que foi uma participação modesta, porém importante. Então, vamos começar principalmente da parte da ministra Marina Silva, né? Vamos lembrar que nos últimos anos essa foi uma face de fragilidade para a economia brasileira, que naturalmente atinge o nosso setor, o universo, que é justamente a agenda ambiental. E veja que a agenda ambiental está assumindo um papel que não é simplesmente ali restrito a questões associadas de forma inerente ao meio ambiente. Não, não, é quase como um passaporte para você participar de outras discussões nas esferas globais, em organismos multilaterais ou não. Então, se você tem aí uma boa imagem dentro dessa agenda do meio ambiente, é como se você recebesse ali um selinho de pessoa legal, pessoa do bem. E, junto à comunidade internacional, a Marina Silva tem uma boa projeção, tem justamente essa imagem. E, de fato, embora ali de uma forma modesta, o que nós pudemos observar ao longo da semana é que a ministra Marina Silva passou justamente essa imagem do país, um país comprometido com essa agenda ambiental, muito mais às vezes associada à agenda ambiental europeia do que atende alguns interesses dentro aqui do Brasil. Mas, para a imagem do Brasil lá fora, essa postura tem lá os seus ganhos, embora aqui dentro isso também gere conflito e é super legítimo, faz parte do processo. Depois, com relação à participação do ministro Haddad, essa foi bem mais modesta, mas aí eu imagino eu que todo mundo já esperava algo também realmente sem grandes repercussões. De um lado, aproveitando os eventos do dia 8 de janeiro, ali em Brasília, a presença do Haddad ali foi importante para sinalizar para a comunidade internacional normalidade democrática aqui dentro do Brasil. Teve algumas falas que de fato não foram legais, por exemplo, o ministro Haddad questionando política de juros do Banco Central, mas isso teve muito mais repercussão nos mercados domésticos, nos agentes que estão aqui no Brasil, do que na comunidade internacional. Então, dito isso, na minha leitura, a participação do Brasil foi modesta, mas foi positiva. E a gente percebeu um discurso alinhado ali, né, entre o ministro Fernando Haddad e Marina Silva. Eles saíram daqui do país com aquele discurso de economia sustentável, questões sociais também muito alinhadas. Então, a gente percebeu que saíram daqui com o discurso alinhadinho por lá, né? Exatamente, Uhum. né? E era isso o que aquele público queria ouvir. Então, eles foram levar ali para o público que estava em Davos justamente a mensagem que eles estavam aguardando, que eles queriam ouvir. Não houve nenhum confronto, nenhuma grande ideia divergente. O que, para o Brasil, no momento em que a gente está, embora não foi recebida ali com imensos aplausos, não teve grande espaço na mídia internacional, e também acho que era aí um excesso de otimismo quem esperava isso, também não teve nenhuma grande má notícia lá fora. Teve aqui dentro ruídos adversos, por causa de algumas falas, principalmente do ministro Haddad, mas a respeito mais de economia mesmo. Mas para aquele público, a mensagem que ambos os ministros levaram agradaram o público. O público queria ouvir justamente isso.
Sobre Davos, a gente teria um programa inteiro para conversar, porque tem várias falas e vários momentos que mereciam destaque, mas eu queria abordar com você agora um outro assunto que também ganhou espaço e trata da possibilidade de uma recessão global aí em 2023. Foi um assunto que tomou pauta aí nas áreas econômicas. Até que ponto a gente aqui no Brasil precisa ficar preocupado com essa estimativa, hein? Então, com certeza. Então, a gente tem que manter essa estimativa, esse cenário no radar. Se 2023 a gente vai ter uma recessão global ou não, isso está em aberto. Eu, pessoalmente, acredito que não. Você vai ter uma desaceleração no crescimento econômico mundial, mas ainda assim é um crescimento positivo. Mas, independente se vai ser ou não, o fato é, a gente tem que estar atento. Olha, mundo agro, nosso setor, um mundo que cresce menos, é um mundo que demanda menos commodities. Um mundo cujo crescimento ganha fôlego, é um mundo que vai demandar commodities com fôlego maior. Mas o mundo não é uma unidade homogênea, principalmente quando a gente pensa no nosso setor. Embora nosso universo agro, exporte, forneça alimentos, fibras, bioenergia, biomassa, para a grande maioria dos países desse planeta, nós temos compradores que são mais importantes, especial destaque principalmente para a China. E aí tem um ponto importante para a gente colocar em cima da mesa. Embora a comunidade lá em Davos, preocupado com recessão mundial, principalmente devido aos ventos que vêm notadamente dos Estados Unidos, mas também da Europa, também tem sido surpreendido com as notícias que têm vindo da China. Então, ao longo dessa semana, ou seja, enquanto acontecia, o Fórum Econômico Mundial, saíram números importantes na China, produção industrial chinesa acima das expectativas. PIB chinês do quarto trimestre do ano passado, ou seja, o agregadão de 2022, acima das expectativas. Nós tivemos uma China que cresceu 3%, sendo que a projeção era de 2,7%. Certamente o pessoal vai dizer com razão, mas 0,3 ponto percentual de crescimento, isso não faz muita diferença. Faz diferença quando a gente pega uma economia do tamanho da economia chinesa. E não é só o crescimento ali, se é 0,3 a mais, 0,3 a menos, não é isso. Mas uma economia chinesa, que encerra 2022 de uma forma mais acelerada, significa que, olha, 2023 essa economia está começando de maneira mais acelerada, como as autoridades chinesas, inclusive no Fórum Econômico Mundial, ressaltaram persistentemente isso. A China está se abrindo. A China vai garantir estabilidade das cadeias produtivas globais. Todo esse conjunto significa o quê? Governo chinês sinalizando: nossa economia vai crescer, esse é o nosso esforço. E que o mundo entende? De um lado, China crescendo mais, mundo cresce mais. China crescendo mais, aumenta a demanda por commodities. Mas espera lá. Quem consegue atender essa demanda por commodities da China? E aí a grande economia que levantou a mão e disse, podem contar comigo. É justamente a economia brasileira. Tem uma parte disso que é minérios, tem uma parte que é petróleo bruto. Vamos lembrar que a China comprou essa semana 10 milhões de barris de petróleo aqui do Brasil, mas principalmente o quê? Justamente o nosso setor, justamente o universo agro. Então temos chance de ter boas surpresas ali, sermos surpreendidos de forma positiva com relação ao crescimento da economia chinesa. Pois é, então a gente não pode ter ciúme do crescimento da China, né? A gente tem que aproveitar esse crescimento dela e embarcar também numa perspectiva de crescimento, de expansão para a gente achar meios de aproveitar esse crescimento. Eu ia falar justamente com você sobre essa questão da abertura da China, mas também sobre um outro assunto que tomou aqui alguns noticiários, foi a postura dos bancos centrais sobre o controle da inflação, né? Isso foi um assunto que foi bastante comentado também. Exato. Então, vamos lá. De curto prazo, qual que é o grande fator para roubar, para criar obstáculos para o crescimento da economia mundial? É justamente a política monetária dos principais bancos centrais, notadamente Estados Unidos e zona do euro. Então, essas duas economias estão com um processo de inflação elevada. É verdade que, no caso dos Estados Unidos, já está tendo um processo de desinflação, a inflação por lá já está desacelerando,
combustíveis, alimentação, bens e bens de consumo duráveis, semiduráveis. Onde é que está o problema? Onde é que está o desafio na economia norte-americana? Como é que a gente faz para desaquecer agora a inflação de serviços? Só que a inflação de serviços é mais complicado. Setor de serviços essencialmente é mão de obra, ou seja, a inflação de serviços é uma inflação associada a salários. E o mercado de trabalho dos Estados Unidos está muito aquecido. Nós tivemos o menor número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos nos últimos 8 meses, divulgado essa semana. Quando a gente olha agora para a Europa, o que a gente tem? Até tem ali uma sinalização que a inflação vai ceder, justamente por causa dos mercados de energia. A Europa está passando por um inverno bem menos rigoroso do que era projetado, por exemplo, em outubro. Resultado disso, a gente está vendo os estoques de gás natural da Europa em patamares muito elevados e o preço do gás natural cedendo ao longo do próprio inverno europeu. Então, são duas boas notícias. Óbvio que a lição de casa ainda não está feita. Tem ainda muito trabalho a ser feito para derrubar a inflação nessas duas economias, mas isso é trabalho dos respectivos bancos centrais. Daí que o pessoal tem visto que, olha, a principal fonte para desacelerar, roubar crescimento da economia mundial, até onde a gente consegue enxergar. Óbvio que sempre pode surgir alguma surpresa aí, daquelas bem inesperadas, como aconteceu nos últimos 3 anos, mas a gente consegue enxergar a principal fonte para desaquecer a economia, para roubar crescimento da economia mundial em 2023, é justamente a política monetária, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Porque a outra grande economia, a China, está sinalizando justamente o oposto. Gente, preparem os seus barquinhos, ergam as velas, porque o China vai fazer esse vento soprar mais forte. Felizmente, do lado do nosso setor, o barquinho está pronto. É só vir o vento que a vela já está até hasteada. Muito bem, Felipe. Nosso tempo está apertado, então eu queria agradecer aqui a sua participação com a gente hoje. Teríamos ainda mais alguns assuntos, porque a semana foi movimentada, mas aí a gente conversa numa próxima oportunidade, tá bom? Queria agradecer mais uma vez ter tirado um tempinho dessa sexta-feira para conversar com a gente. Felipe, eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês e um excelente final de semana.